Olá, seja bem-vindo a esta série Os Animais e seus Corpos Multidimensionais. Nessa série eu vou levar na visão científica, vou discutir os corpos multidimensionais do animal, que na minha ótica é um dos caminhos de entender uma série de coisas do animal. E vamos mais, a grande maioria dos cientistas que trabalham essa área, que são competentes, não estou chamando ninguém de incompetente, ao contrário, tem muito preparo, mas a maioria trabalha com a visão materialista. Ou seja, o animal não trabalha a ideia da alma do animal, não trabalha a evolução espiritual do animal, não trabalha a ideia da reencarnação do animal. Ele trabalha só olhando o corpo, olhando a fisiologia, a bioquímica e a patologia, tentando explicar tudo por uma visão mecanicista, uma visão que a fisiologia possa explicar. Então, nessas primeiras aulas, estou chamando a atenção da ideia que o animal tem alma, para poder justificar os trabalhos que eu vou fazer lá na frente. Mas eu trouxe hoje uns casos de premonições de morte pelo animal. Premonições é um fenômeno estudado na ciência, premonições. Agora, o animal tem isso, como é que ele tem? E aí que entra as discussões que isso justifica a ideia da alma do animal. Então eu peguei esse trabalho aqui do livro Do Inconsciente ao Consciente, é o título do livro, página 192, do autor Gustave Gellé, que era francês, foi fundador e presidente da Sociedade Internacional de Metapsíquica. Deixou grandes trabalhos sobre isto, sobre essa metapsíquica, e ele faz um trabalho gigante, não só estudando a metapsíquica de várias áreas, como ele estuda também a dos animais, mas ele faz dos homens. Era um cientista de qualidade. Ele era médico, esse Gustave Gellé. E o Gustave Gellé, ele conta que tinha uma jovem que era saudável. E ele foi chamado para vir atendê-la em casa, porque ela teve um mal fulminante e estava agonizando. E o Gustave Gellé vai lá como médico, examina a moça e viu que ela já estava no estado agonizando. Estava numa situação já muito ruim. E a surpresa do Gustave Gellé é que era essa moça, ele quando viu, já era 1h da madrugada. E ele quando viu a moça, ele viu chegar o cachorro, que ela tinha, o cachorro, e ele começar a uivar aqueles uivos que é como se fosse o uivo da morte, aquele ia baixando até terminar e depois de novo recomeçava naquela tristeza imensa, ao ponto da moça olhar e achar estranho, mas o pai afasta esse cachorro, afastou e ele continuou uivando do mesmo jeito até no instante que quando a morte aconteceu da moça, ela expirou, o cachorro para de uivar. Aí a gente diz, e qual é as explicações? Muita gente diz, é uma coincidência fortuita. Muitos trabalham com essa ideia da tese de coincidência fortuita. Mas a gente diz, é como se ele tivesse uma premonições, ele estivesse percebendo, ou quem sabe até o cachorro como tem facilidade, porque o animal tem mais facilidade de ver o lado espiritual do que o homem, porque a vista dele, ela tem uma capacidade de enxergar numa frequência que é diferente da nossa. Ela vê onde nós não enxergamos, como ele escuta onde nós não escutamos. Então, talvez ele estivesse vendo já o processo de desencarne dela tendo começado. Começou o processo de desencarne, ele já sabia, e como era ligada com ele, ela dá aquela tristeza imensa que vai acontecer, culminar, só silenciar quando a moça desencarna. Esse trabalho do Gustave Gellé está no livro do Inconsciente ao Consciente, página 192, que pode ser visto. Esse livro
tem traduções aqui no Brasil desse livro, pode ser visto, se a pessoa quiser. É um livro do inconsciente ao consciente, do Gustavo Guillet. Se pedir pela internet, você vai encontrar esse livro e pode conferir. Ainda no caso de premonições, no caso da obra A Religião em Debate, página 282, de Roberto Dali Over, é o nome do autor. Ele descreve de uma criancinha de 2 anos que tinha um cachorrinho na casa que era muito ligado. É como se fosse dois parentes, sei lá, 2 irmãos, pai e filho, é coisa assim, da ligação muito grande. E esse menino, uma saúde boa, de 2 anos, brincando, pisou no carpete e caiu. É assim que esse escritor descreve nessa obra. Ele cai e se machuca, fica chorando, a família ajeita, acalma, mas ele começa, depois do jantar, ele começa a ficar com dificuldade até de movimentar uma mão. E o cachorrinho dele encosta na cadeira que estava o menino e começa com aqueles uivos da morte. Uivos da morte. E não adiantava procurar agradar o cachorro, que ele fazia aquele uivo e depois voltava e recomeçava. E tiraram o menino, tiraram o cachorro de lado do menino, o cachorro continuou uivando, ficaram fora. Quando viu, o cachorro veio junto da janela do quarto do menino uivando e uivou a noite inteira uivou. De manhã cedo o menino desencarna e o cachorro para de uivar. Então é como se ele tivesse premonições desse momento da morte. Como é que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Como é que esse mecanismo, existe alguns trabalhos querendo mostrar como é que isso funciona na compreensão da ideia da mediunidade. Tem trabalhos mostrando sobre isso, a parapsicologia estuda isso, a metapsíquica estuda isso, mas eu quero chamar a atenção que existe isto, e isto confirma também, traz o patamar, pelo menos para a discussão da possibilidade de ver a alma dos animais. Então esse caso agora que eu vou contar, que são 3 casos adotados por esse autor. A senhora Carita Borderim publicou na Revista Científica e Moral do Espiritismo, no ano 1918, página 136. Eu fico dando para a pessoa ver que tem lá esses registros, essas pesquisas. Ele conta primeiro do caso de uma moça que tinha tuberculose. No dia da morte, o cachorro da vizinha começou a uivar aqueles uivos sinistros, por causa... E fizeram tudo para silenciar o cachorro, não silenciava. Até carne, levaram um pedaço grande de carne para o cachorro, mas o cachorro não queria saber, continuava uivando. O cachorro uivou sem parar, aquele uivo sinistro que sobe, depois desce, depois dá um tempinho e começa de novo, tudo do mesmo jeito. Ele só parou de uivar quando a moça desencarnou. A moça desencarnou, ele para. Esse caso. Então, esse caso ela registrou nessa publicação 3 casos. Outro caso, ela conta do pintor Marcel Manguin. Pintor. Ele morreu subitamente de uma embolia. Ele teve uma embolia. No dia anterior à morte dele, o seu cão passou a uivar de tal forma que o pintor chegou a falar. O pintor chama, o que quer dizer esse animal? O próprio pintor achou estranho aquilo. Depois da morte do marido, o marido desencarnou. E uma coisa terrível que essa escritora coloca no trabalho dela é que a esposa do marido mandou matar o animal.
porque disse que o animal é um cão fatal. O cão era do pintor. Ela mandou matar porque ele teve essas premonições. Mandou matar o cão e uma injustiça, uma loucura dessa. Mas ela registra nesse trabalho dela esse problema do cão do pintor. Não parou enquanto o homem não morreu e depois ela foi morta. A mulher mandou matar. O terceiro caso é a Madame Camille, que ela conta que a cadela do seu marido, que seu marido possuía, o animal se meteu, ele tinha o marido dessa Camille, estava doente, e o animal dele se meteu debaixo do sofá em que ele repousava e começou a uivar. E o marido perguntou: que tem esse animal? Perguntou o doente. No dia seguinte, o marido expirava. O marido expirava, desencarnava, e isso de novo vem confirmar as premonições dos animais, ou premonições, ou está percebendo já o processo de desencarne, que o processo de desencarne é bem estudado no Espiritismo, mostra, inclusive, vai desencarnando de baixo para cima, vai dizer que os últimos a largar são os laços, cordões dourado e prateado, mas isso daí, no bem estudado, não é o que eu estou querendo falar agora, estou querendo chamar a atenção que tudo indica que tinha premonições, que tinha alma, ou estava percebendo o processo de desencarne que começou, ou alguma coisa fez com que ele percebesse que o homem ia desencarnar. Esse outro caso foi publicado na revista Light, 1921, página 569. A página 569. Um fazendeiro, era fazendeiro, e tinha um cachorro por 3 anos que vivia com ele, que era amigo inseparáveis. Esse fazendeiro, onde ia, esse cachorro ia com ele. Era muito amigo os dois, muito amigos. E um dia, esse fazendeiro normalmente acordava cedo, ia tomar o café para fazer o trabalho dele, e nesse dia não levantou. Demorou, mas o filho do fazendeiro foi lá ver o pai. E o pai disse para o filho: olha, chegou o meu dia, eu vou ter que partir agora dessa. Vou para o mundo espiritual. E o filho disse: mas que ideia, pai? Ele disse: eu gostaria que você trouxesse meu cachorro para eu me despedir dele. E o filho achou uma coisa louca, fantasia lúgubre, ele falava. Mas o filho obedeceu o pai e foi buscar o cachorro. Quando o cachorro chegou, o cachorro, naquela alegria, abanando o rabinho, pulou na cama onde estava o fazendeiro, e os dois se abraçaram, aquela coisa daquele amor que existe lá com o animal e o homem. Pois, ele foi ver, pediu, se despediu, e o que acontece? O cachorro começou a uivar com aquele uivo triste. O cachorro saiu junto do pai, ficou no canto da casa, no canto da sala, e começou a uivar aquele uivos tristonhos, uivos da morte, que é assim que é conhecido. Tem milhares de casos que as pessoas conhecem assim. E esse uivo da morte ficou repetindo de tal forma que não adiantava tirar o cachorro, ele continuava uivando. Só que nesse caso ficou muito interessante, porque naquele dia, 8h30 da noite, ou seja, 20 e 30 horas, o cachorro desencarnou. E 10 horas da noite, o fazendeiro que desencarnou. Esse caso é diferente, porque além dele premonições, ele também fez a premonição dele também. Agora, o fazendeiro, talvez ele estivesse vendo o processo, talvez a tristeza foi tão grande que desencadeou isso, mas na realidade o animal desencarna 8h30 da noite e o homem, o fazendeiro, 10 horas da noite. E o fazendeiro estava sadio. Você vê que ele chama o cachorro para se despedir, diz que chegou a hora dele, e realmente tinha chegado a hora, e ele fez aquele trabalho muito interessante dessa despedida.
De novo, esse fenômeno de premonições da morte pelo animal. Estou contando alguns casos, mas existem milhares de casos. Tem bastante trabalho sobre isto. O Bozano deixou um bocado de trabalho, mas o Camilo Flammarion deixou, Gustavo Guillet deixou, Gibier deixou, muita gente. O Richer tem muito trabalho sobre isto, sobre esse problema dos animais, mas a Kassoff deixou trabalhos, mas eu estou chamando a atenção para reforçar a ideia que a alma dos animais existe. As premonições no momento da morte reforçam essa tese, porque nós vamos discutir os seus corpos multidimensionais e eu vou precisar da tese que o espírito do animal existe, que a evolução do animal existe, que a reencarnação existe, para que nós possamos compreender esses vários corpos multidimensionais do animal. Uma boa sorte, Deus guarde vocês e até o próximo encontro nosso com essa série Os Animais e Seus Corpos Multidimensional. Muito obrigado, Deus guarde vocês.